Fala pessoal, para você que não me conhece, eu sou Igor Bastos, analista aqui da casa, cubro o setor de transporte e indústria, mas também sou um dos responsáveis pela plataforma Genial Analisa. Hoje eu vim aqui mostrar um pouquinho para vocês de todas as funcionalidades que vocês vão encontrar lá na nossa plataforma. Para acessar é muito simples. Basta você vir aqui na aba do seu navegador, digitar analisa.genialinvestimentos, que você já vai acessar a plataforma Genial Analisa. Você também pode fazer isso através do site da Genial, acessando aqui a aba para aprender, Genial Analisa, você também vai cair lá na nossa plataforma, tá? A nossa plataforma, que ela tem o grande objetivo de munir o investidor de informação, trazer o máximo de conteúdo e também fazer com que você tome ótimas decisões de investimento. Acho que o grande diferencial da nossa plataforma em relação aos nossos concorrentes é que você vai ter acesso a uma plataforma muito mais interativa, com relatórios e gráficos muito dinâmicos, e você vai facilitar a sua análise e facilitar o seu entendimento. Bom, vamos lá mostrar um pouquinho de como que faz para navegar na plataforma. Primeiro, se você acessar aqui a página Home, você já vai achar as nossas principais recomendações para cada um dos setores. Então, dentro da categoria Ações, você vai encontrar qual é a nossa favorita dentro do setor de tecnologia, qual é a nossa favorita dentro do setor de energia e assim por diante. Você tem aqui para todos os setores que temos em cobertura. Eu aqui, que sou um dos responsáveis pela cobertura de indústria, vocês conseguem ver que a nossa favorita, Randon, aqui tem um potencial de valorização de 64%. E aqui você vai descendo, você vai encontrar materiais, as últimas atualizações, os últimos conteúdos publicados para cada uma das verticais. Então a gente tem os últimos relatórios de ações, temos os últimos relatórios de mercado, que estão muito atrelados a conteúdos de estratégia, que são publicados também pela equipe do Felipe Vilegas, mas também pela equipe do Genial Analisa. Aqui na parte de vídeos você vai encontrar os últimos conteúdos em multimídia publicados pelo nosso time. Então a gente tem todas as verticais, desde criptomoedas até o programa Tudo sobre Ações do Bruno Rosolini. Se você descer um pouco mais, você vai achar as nossas carteiras recomendadas, publicadas também as últimas e as mais recentes carteiras, vai encontrar os conteúdos mais recentes sobre economia, as oportunidades de swing trade, aqui todos os conteúdos de renda fixa, fundos imobiliários, criptomoedas, bem como a nossa newsletter Genial Bom Dia, que a gente publica todas as manhãs com as principais notícias que vão movimentar o mercado, tá? Lá no final da plataforma você ainda vai encontrar a equipe de analistas. Isso aqui é muito legal para caso você queira acompanhar o trabalho de um analista especificamente, por exemplo, o nosso Head de Research, o Eduardo Nishio, você consegue ver um pouquinho da carreira dele e também consegue aqui acessar quais foram os últimos relatórios publicados pelo Nishio, tá? Voltando aqui para a página de ações. A gente vai começar a analisar agora vertical por vertical para vocês entenderem quais são as funcionalidades que cada uma delas possui, tá? Dentro de ações a gente tem duas grandes categorias. A gente tem as análises fundamentalistas e as análises técnicas. Eu vou começar aqui indo para as análises fundamentalistas e mostrar um pouquinho da usabilidade da ferramenta. Dentro da parte de análise de ações, vocês vão encontrar todas as nossas recomendações em forma de tabela. Então você consegue ver qual é o ticker da empresa, qual é a nossa recomendação, qual é o nosso preço-alvo e o potencial de valorização, tudo com um delay ali de 15 minutos na atualização do preço atual. Então você consegue ordenar isso aqui, por exemplo, pelo maior potencial ou pelo menor potencial, encontrar quais são as empresas que têm um maior potencial de valorização e assim você consegue tomar uma decisão de investimento muito melhor. Você também consegue filtrar essa análise por setor, caso você esteja procurando uma empresa de um setor específico. Vamos, por exemplo, aqui buscar o setor de indústria, que é o setor que eu cubro. Você consegue ver todas as recomendações que a gente tem para as empresas que compõem o setor industrial, tá? Então aqui, Aeres, Randon, Tupi, WEG, Embraer, etc., você vai conseguir verificar. Além disso, você vai ter acesso aos relatórios mais recentes relacionados à categoria de ações. Então a gente tem as próprias análises de mercado, que são conteúdos um pouquinho mais estratégicos, e os conteúdos de ações em si, aqui todos separados pelas categorias. Então aqui você tem o conteúdo de BB Seguridade, que está relacionado ao setor de seguradoras, você tem a prévia e as expectativas do setor agro, relacionadas às empresas agrícolas, e assim por diante, tá? Voltando aqui para a parte de ações, agora indo para a análise técnica. Dentro da área de análise técnica, você vai encontrar todos os conteúdos que são produzidos pelo nosso time de analistas técnicos, que estão aqui na tela, como vocês podem ver. Então a gente tem o Igor Gramiani, o Heitor Bortolucci e os outros dois analistas que compõem ali as salas ao vivo da Genial, que a gente chama carinhosamente aqui de Resenha Trader, tá? A live está disponível das 9 às 16 horas todos os dias no canal da Genial Investimentos. Se você for nesse primeiro botão, você consegue assistir o último programa que foi ao ar. Se você descer um pouquinho mais, você vai encontrar as principais oportunidades de swing trade neste momento. Eu vou abrir uma análise aqui só para vocês
verem como funciona? Então aqui a gente encontra a análise de Randon, quais são as oportunidades relacionadas a Randon, qual é o preço de entrada para Randon, então quando você tem que comprar a ação, qual é o alvo de lucro, ou seja, qual será o preço que eu devo vender caso Randon atinja, tá? E qual que é, consequentemente, o meu potencial de lucro. Algumas empresas, eles têm mais de um potencial porque, dependendo do traçado gráfico e da análise gráfica, acabam gerando uma segunda oportunidade, tá? Então, por isso a gente tem esse alvo de lucro 2 e esse potencial de lucro 2. Mas, além disso, assim como uma boa análise técnica e uma análise gráfica deve ser feita, a gente tem também o controle de risco, que é setado aqui pelo stop loss, que seria o seu limite de perdas, ou seja, se a ação de Randon atingiu 7,49, você deve encerrar aquela operação. E aqui você tem todo o racional dessa oportunidade de swing trade, a justificativa em forma de texto, e a gente tem também o gráfico aqui disponibilizado pelo nosso analista técnico. Agora, vamos conhecer um pouquinho da vertical de renda fixa. Entrando aqui na página de renda fixa, liderada aqui pelo nosso analista André Fialho, você vai encontrar a última carteira publicada pelo André, bem como todas as carteiras publicadas nos últimos meses. Então você tem aqui basicamente um calendário de carteiras. Além disso, temos as últimas atualizações dos assuntos mais quentes relacionados à renda fixa, que você também consegue encontrar aqui. Por exemplo, o recente título aí divulgado pelo governo, que é o Renda Mais, você consegue acessar um relatório aqui em entender um pouquinho do título, se vale ou não a pena investir nele. Além disso, você também vai encontrar os vídeos relacionados à renda fixa. Agora vamos dar uma olhada na vertical de fundos imobiliários, que hoje é liderada pela Isabela Suleiman, nossa analista de FIIs aqui da casa. Aqui você vai encontrar as principais recomendações da carteira renda e da carteira valor, vai ter acesso ao calendário de carteiras, então você consegue acompanhar toda a publicação mês a mês que a Isa fez. Além disso, você tem acesso às novidades de fundos imobiliários, os relatórios mais recentes, com os assuntos mais quentes relacionados a FIIs. E aqui você também vai ter acesso aos fundos imobiliários que são cobertos pela nossa analista Isabela. Você tem acesso ao preço-alvo dos fundos imobiliários e tem acesso a alguns indicadores financeiros. Então você consegue ver o preço-alvo e a recomendação da ISA para cada um dos fundos, que é um diferencial grande em relação à maioria das casas de análise que não dão essa recomendação tão incisiva relacionadas a fundos imobiliários, tá? Voltando lá para a página de fundos imobiliários, você também consegue fazer esse filtro e você também consegue ter acesso à visualização em tabela, que é uma funcionalidade muito legal aqui para quem quer saber, por exemplo, quanto de dividendo cada um desses fundos tem pagado e pagou nos últimos 12 meses, tá? Bem como o último rendimento específico. Então, uma funcionalidade legal que a gente traz alguns dados relacionados a FIIs. Além disso, a gente também tem a vertical de vídeos aqui, onde você consegue ter acesso aos últimos vídeos, tanto que fundo é esse, quanto os vídeos relacionados à carteira recomendada da ISA. Tá? Agora vamos para a vertical de criptomoedas. Lá em criptomoedas, que hoje, como eu comentei com vocês, é liderado pelo Bruno Bandiera e pelo Eric Marinelli, você vai ter acesso aos principais conteúdos de cripto e algumas análises e conteúdos educativos também relacionados ao mundo cripto. Você consegue assistir não só os vídeos, mas também acompanhar os stories, que são os shorts, os cortes que a gente faz do podcast Mundo Cripto. Tudo isso é disponível de graça para você lá na plataforma Genial Analisa. Uma outra funcionalidade que é muito legal, que é a análise projeto a projeto. Então, os nossos analistas, eles fazem uma análise de cada um dos projetos, você também consegue acompanhar a cotação de cada um desses ativos e ter acesso a alguns dados de mercado que são disponibilizados aqui em parceria com o TradingView. E aí você consegue ter uma noção, que eles trazem uma descrição para você, do que é cada um desses projetos cripto. Então, é uma ferramenta muito legal. Outra ferramenta que é muito interessante aqui dentro do Genial Analisa é o consolidador de carteiras, onde a gente tem todas as carteiras de cada uma das verticais de análise. Então a gente traz aqui tanto as carteiras de ações, as carteiras de fundos imobiliários, as carteiras de renda fixa, a carteira Top Ações, que é uma carteira do time fundamentalista do Genial Analisa, e a gente traz também aqui a carteira Genoma, que é uma carteira do nosso analista Felipe Vilegas, onde ele traz uma análise quantitativa de quais são as boas escolhas para cada um dos trimestres, tá? Então aqui você consegue acompanhar e ter acesso de uma forma mais compacta de todas essas carteiras. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, dentro da carteira de ações, aqui você tem uma outra visualização e consegue acompanhar todo o histórico de carteiras publicadas pelo nosso analista Felipe Vilegas. Eu vou mostrar para vocês agora a vertical de economia. O nosso time de economistas, que é liderado pelo nosso economista-chefe José Márcio Camargo, onde eles colocam conteúdos e análises macroeconômicas tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Além disso, eles traçam as projeções no cenário de curto, médio e longo prazo e também fazem análises do cenário, do que está se desenhando
tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos nos próximos meses, tá? A gente tem também aqui uma coluna específica para o José Márcio Camargo, onde você vai encontrar todos os conteúdos opinativos do José Márcio, vai encontrar os últimos relatórios publicados, mas também vai encontrar os vídeos, os últimos vídeos que o José Márcio Camargo gravou dentro do canal da Genial. Além disso, a gente tem também o podcast e os conteúdos produzidos lá no Spotify, também pelo José Márcio Camargo, tá? Então você consegue encontrar tudo isso dentro da aba de economia. Agora, a vertical de notícias. A gente tem aqui uma consolidação daquilo que a gente mostrou lá no começo na home, onde a gente traz todos os conteúdos que são em tempo real para você. Então a gente tem tanto as análises do começo da manhã, que eu comentei com vocês anteriormente, relacionados à newsletter Genial Bom Dia, quanto aqueles conteúdos de notícias de renda fixa, notícias de fundos imobiliários e todas as novidades que acontecem no mercado. Então você consegue navegar por aqui, filtrar por cada uma dessas categorias. Então você tem atualizações sobre o mundo cripto, você tem a própria newsletter Genial Bom Dia, notícias sobre fundos imobiliários e também notícias relacionadas à renda fixa. Por último, a vertical de mercado, que são aquelas análises mais estratégicas que eu comentei com vocês no começo da nossa apresentação aqui. Então você vai encontrar tanto lá o Expresso semanal, que é publicado pelo nosso estrategista aqui, que é o Felipe Vilegas, como, por exemplo, conteúdos relacionados à temporada de resultados. Então você consegue encontrar uma tabela onde você vai ter uma expectativa para cada um dos setores e para cada uma das empresas com o que elas vão reportar na temporada de resultados. E lembra lá no começo, quando eu falei para vocês que um dos grandes diferenciais do Genial Analisa era a interatividade? Pois é, aqui a gente tem um exemplo, né, de um relatório publicado pelo nosso time, e aqui você consegue ver esse benefício, você consegue interagir com uma tabela que foi publicada. Se você quiser, por exemplo, filtrar uma empresa específica que você gosta, uma empresa específica que você tem na sua carteira, você consegue fazer isso. Por exemplo, Itaúsa. Se você quiser saber quais são as expectativas do mercado para Itaúsa, você vem aqui na tabela que foi publicada e consegue filtrar isso, tá? Se você quiser saber, por exemplo, qual é a empresa que vai reportar a maior receita no quarto trimestre de 2022, se eu quisesse saber isso, eu poderia vir aqui e ordenar pela maior receita, no caso, a maior expectativa aqui para Raizen, tá? Então, essa é um dos grandes diferenciais do Genial Analisa. Eu me lembrei de uma função que eu acabei não mostrando para vocês, mas que eu acho que é muito legal de mostrar, e a gente está buscando melhorar ela ao longo dos meses, conforme a gente vai tendo aqui um pipeline de desenvolvimento, que é relacionada à página da empresa, tá? Então, eu vou pegar uma empresa aqui que a gente publica relatório, por exemplo, Americanas, você vai ter acesso aqui à página da empresa especificamente. Então, você tem acesso a um gráfico, onde você consegue acompanhar as cotações de Americanas, você consegue acessar o preço-alvo de Americanas, que no caso hoje está em revisão, então a gente não tem preço-alvo para Americanas, você consegue ter acesso ao preço em tempo real e, além disso, ter algumas informações relacionadas à empresa, assim como a gente viu lá em fundos imobiliários, em criptomoedas a gente também tem isso aqui para ações, tá? Então você consegue ver quando a empresa foi fundada, qual foi o ano do IPO, onde que ela está listada, consegue ter uma descrição e um resumo da tese de investimento em Americanas e, além disso, acompanhar todos os conteúdos em texto e em vídeo que foram publicados relacionados a Americanas. Então, aqui os últimos relatórios publicados, também os últimos vídeos relacionados a Americanas. Dentro da página do ativo, a gente também tem uma funcionalidade muito legal, que é um buscador, onde você consegue ter acesso e filtrar a busca dos relatórios que você está desejando. Então, lá no final da página do ativo, você vai acessar a parte aqui de relatórios, você tem um filtro de busca, onde você consegue buscar aqui pelo título, mas você também consegue fazer um filtro de acordo com os setores, ou se você quer achar um relatório relacionado a um analista específico que você gosta, se você quiser, por exemplo, acessar os relatórios do Igor Araújo, que no caso sou eu, você consegue também. Você também consegue achar aqui ou ordenar pelas publicações mais antigas ou mais recentes e também pelo tipo, se são relatórios de ações ou relatórios de BDR, tá? Você também consegue aqui limpar esse filtro e fazer uma busca navegando pelas páginas. Tá? Aqui a gente está numa busca relacionada a Americanas, porque estamos dentro da página do ativo específico, mas se eu quiser limpar, por exemplo, vocês conseguem ver que eu vou ter acesso a todos os conteúdos publicados pelo Genial Analisa, pela equipe de análise, principalmente relacionado a ações, e você tem acesso aqui às 87 páginas de relatórios com todos os conteúdos que foram publicados desde a criação da nossa plataforma, tá? E agora tem um ponto que eu esqueci de falar aqui com vocês, que o nosso editor aqui já está puxando a minha orelha, que é o botão de inscreva-se, que eu acho que é a funcionalidade mais importante da plataforma. Então, se você clicar nesse botão,
você vai ter acesso às recomendações e às análises em tempo real. Então, tudo que for produzido pelo time de análise vai ser entregue para você no tempo mínimo possível, tá? Para você se munir de conteúdo e tomar as melhores decisões de investimento. Então, clicando no botão inscreva-se, você vai ser direcionado para uma página onde você vai preencher o seu nome completo, o seu e-mail, o seu telefone e vai flegar aqui quais são os conteúdos que você quer receber na sua caixa de e-mail. Então, se eu quero receber a newsletter Genial Bom Dia ou se eu quero receber a newsletter de análise técnica, se eu quero receber conteúdos específicos de macroeconomia ou se eu quero receber relatórios relacionados a ações e fundos imobiliários. Ou, sim, porventura você quiser receber os conteúdos relacionados à renda fixa ou à cripto. Você pode selecionar tudo. Aqui eu aconselho que você selecione tudo para você se munir de informação o máximo possível, tá? E além disso, você consegue selecionar aqui para receber as carteiras recomendadas da nossa equipe de análise. É só você assinar que você vai receber tudo lá no seu e-mail. Tudo que eu tinha para mostrar aqui em pouco tempo, eu acho que eu consegui passar para vocês. Lembrando que a gente está em constante desenvolvimento, então muito provavelmente novas funcionalidades vão aparecer aqui dentro do Genial Analisa. Então eu vou deixar esse convite para você deixar nos comentários do vídeo, caso você queira alguma funcionalidade que não está hoje no Genial Analisa, que eu não apresentei aqui. E aí a gente vai trabalhar para trazer isso para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do tour. Deixo o convite para vocês usarem e compartilharem a plataforma com os amigos e principalmente com aquelas pessoas que estão entrando no mercado de investimentos e estão procurando por mais informações. Um forte abraço e até a próxima.